Pessoal, então aqui continuando a nossa matéria, agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? De como que a gente vai resolvendo essa questão do atendimento, né? Porque ele entrou em contato com você pelo direct e tal, ali do Instagram, ou pela mensagem lá chegou pelo WhatsApp para você. Como que você vai, o que você tem que fazer agora que ele chegou para você, que é o teu lead, é o interessado, ele quer ver ou ele quer saber mais daquele teu produto, daquela tua fazenda. O que você vai fazer daqui para frente, pessoal? Então olha só, você precisa anotar o pedido, você precisa saber o que ele quer, né? Então aqui ó, você vai cadastrar o seu cliente novo, né? Ou o corretor que entrou em contato, às vezes é um parceiro, e o objetivo aqui é saber o máximo de informações desse teu possível comprador, né? E o pedido que ele está querendo ali da fazenda. Porque não adianta nada você saber tudo do comprador, mas não saber o pedido que ele está querendo. Você tem que saber também tudo do pedido dele, tem que saber dele também. Então os dois são duas informações importantes, o pedido e informações do comprador interessado, se ele tem perfil para comprar aquele imóvel. Muito bem, então tente conseguir uma ligação de vídeo. Ou uma ligação normal. A maioria dos clientes rurais ele não gosta de vídeo, né? Então, se ele sentir liberdade de ligar por vídeo, o senhor faz por vídeo, né? Tem cliente que é descolado que faz com tudo quanto é tipo de ferramenta de vídeo, né? Que usa aí o Google Meet, né? Para fazer vídeo, e por aí faz uma chamada ao vivo, né? Mas se não, você faz o segundo item. O segundo item é uma conexão um pouco menor, que é a ligação normal, né? Você vai falar para ele que ele vai ouvir sua voz, né? E vai ouvir o tom da sua voz, ele vai ouvir como que você fala, se você tem gíria, como que é de repente a sua cultura, pelo que você fala, né? Nós vai, nós fica, ele vai saber a sua cultura. Então, ele vai saber um pouco mais de você, tá? Então, se não der ligação de vídeo, vai para a ligação normal, tá? E aí você começa com outros assuntos. Eu sempre classifico os assuntos, quando você for falar com uma pessoa, isso eu uso em entrevistas, tá? Para o TV Fazenda. Que a gente entrevista muitas pessoas. O que eu faço? Eu começo com alguma coisa do interesse da pessoa. O que a pessoa faria a pessoa se conectar comigo para ela ouvir o que eu tenho? É falando dela. Por quê? Porque a pessoa quer saber dela, ela só quer saber dela, ela tem um ego, né? E esse ego dela, eu preciso alimentar ele. O que eu falo? Eu pergunto da família, pergunto como que está o trabalho, como que está o dia a dia, como que está a saúde, como que está os projetos, né? Essa pergunta de como estão os projetos, ela abre para um monte de coisa, tá? Essa pergunta, como estão os projetos para esse ano? Né? Essa pergunta é muito boa, tá? Bom, eu falei de alguma coisa pessoal, aí eu vou tentar entrar no meu assunto, né? E como que eu vou entrar no meu assunto? Eu vou perguntar assim, ó, a pergunta de ouro. O que o senhor ou a senhora está procurando? Pá, essa pergunta é de ouro, de ouro, de ouro. Porque o que você está procurando? Mesmo que ele tenha entrado em contato ali com aquele imóvel, você vai fazer a pergunta, o que está procurando? Vou imaginar que ele entrou em contato com o imóvel por causa de um item. E aquele item é muito importante para ele, mas tem outros itens que ele não tem ali naquela propriedade. Então, na hora que você faz essa pergunta, o que o senhor ou a senhora está procurando? Então, anote aí, o que o senhor ou a senhora está procurando? Pergunta de ouro abre porta para um monte de coisa, tá? É a primeira pergunta que você tem que fazer. E aí ele vai contar uma história, né? E essa história ouve com detalhes, com a caneta na mão, um papel, para você anotar tudo, né? Que ele vai contar, às vezes ele começa de onde ele trabalha, o que ele faz, o que ele já fez, por que ele está comprando, por que ele... às vezes ele vai te falar um monte de coisa que você nem precisa perguntar com essa pergunta. Então essa pergunta é importante. Como que é a pergunta? O que o senhor ou a senhora está procurando? Tá? Ó, telefone ou vídeo, tá? Ou pelo WhatsApp. Lembrando que cada vez que eu vou diminuindo isso aí, a intensidade de contato, mais longe eu fico do cliente. E essa hora é a hora de você aproximar dele. Tá? Então tente as melhores ferramentas, né? O que mais? Ele vai descrever todo o projeto, anote todas as características da propriedade e as características dele. Então são duas informações que você tem que guardar. Características dele, né? Nome, onde trabalha, qual que é a região que ele trabalha, o que ele produz,
quanto que ele está produzindo. Isso é tudo informação para você fazer conta aqui para saber como que é o cliente. E aqui você vai anotar o pedido dele, uma fazenda de tantos hectares, ou o valor do hectare, ou ele vai até tanto, ou ele quer em determinada região, ou ele quer fazenda de soja, ou ele quer uma fazenda de pecuária, ou ele quer, sabe, ele quer uma fazenda bem estruturada. Então tudo isso aí vai demandar aí nessas duas situações. Beleza? Então, ó, do cliente, você vai preencher todos os dados do cliente, né? Você vai preencher todos os dados da ficha de compromisso, que eu deixei um modelo para você, que é o nome completo do cliente, a profissão, o e-mail, o CPF, a data e o horário, né, que você está atendendo ele. Tudo isso aí você vai colocar lá nessa ficha de atendimento e vai colocar também na ficha de atendimento o pedido dele. O pedido do senhor Tananá é uma fazenda assim, assim, assim. Né? Você vai colocar tudo ali que você anotou nessa ficha de atendimento. E aí você vai fazer o quê? Você vai passar essa ficha de atendimento para ele. Vamos falar dela daqui a pouquinho aí, tá? Mas aí você vai fazer para você conseguir amarrar um compromisso com ele, tá ok? Bom, o que mais? Vamos ver a próxima pergunta aí no próximo vídeo com você. Então, continuando aqui, outra pergunta. E se o cliente não quer passar os dados? Ele não quer passar os dados. Se ele entrou em contato pelo WhatsApp já ou uma mensagem ali e não quer te passar os dados. Não, eu não passo meu CPF para ninguém. Tem muita relutância quanto a isso, tá? De cliente. E aí, o que você faz? Cara, tem um sistema que é um sistema chinês, tá? Eu estava lendo um livro esses dias aí e aí é um sistema chinês. Diz que quando você quer alguma informação importante, você vai comendo pelas beiradas, né? Você não chega direto ao pote. É uma coisa você tá ali na festa querendo sair com alguém, encontrar com alguém, e você vai lá direto lá e já lasca um beijo na pessoa. Isso vai, com certeza, vai afastar, vai deixar a pessoa espantada, né? Em vez de atrair, vai afastar. Então, em vez de você enfiar o pé na porta, você começa a comer pelas beiradas. E uma forma de comer pelas beiradas é você perguntar, por exemplo, qual o seu e-mail. Por que o e-mail? Porque o e-mail ele vai te passar, às vezes, alguma coisa do sobrenome dele, ou às vezes o nome da empresa que ele trabalha. Tá? Então isso é informação importante. Então você pergunta o e-mail dele, olha, eu preciso do e-mail aqui do senhor para te cadastrar e tal. Mas e mesmo assim, ele te passou o e-mail, você com o e-mail não conseguiu identificar. Bom, aí você vai precisar conversar mais coisa com ele, vai ter que continuar atendendo ele até conseguir esse cadastro, até conseguir fazer a ficha de atendimento dele. Mas, Fernando, o que é a ficha de atendimento? A ficha de atendimento é um negócio muito sério que você vai mandar para ele como se fosse o pedido. O pedido do senhor é tal, tal. Confirma o pedido? Aí ele vai confirmar no WhatsApp. Confirma, é isso mesmo. Aí ali, a partir daquele momento que você trouxe ele para dentro da empresa, que você fez o primeiro documento dele, que é ali que você começou a atender ele, tá? E aí ele pode ser aí um cliente teu na hora que você fechar o negócio. Enquanto isso, ele é lead, ele é suspect, ele é prospect. Beleza, pessoal? Então tudo isso aí a gente tem que ver. O que mais? Pergunta o endereço, né? Pergunta a sua localização. Onde que o senhor está? Me manda a localização, quero saber onde que região que o senhor trabalha, onde que o senhor está aí, qual que é a sede, a localização da sede que o senhor está. Tudo isso aí vai trazer informações sobre o cliente, você vai pegando aos poucos aí, se ele for difícil. O sistema o chinês, né, você vai comendo pelas beiradas que você vai conseguindo. Para saber também o valor do negócio. Você quer saber o valor do negócio, não quer perguntar, mas quanto que o senhor tem de dinheiro para comprar a fazenda? Não é assim. Né? Pergunte quanto que ele quer investir. Quanto que o senhor quer investir? Quanto que o senhor está pensando em investir? Essa pergunta, ele vai pensar, realmente, né, eu quero investir 20 milhões, quero investir 100 milhões, quero investir 300 milhões. Aí vem a próxima pergunta, mas como o senhor quer investir esses 300 milhões? Olha, aqui ele já vai dar o sinal de entrada. Eu tenho tanto de entrada, eu tenho um imóvel. E se ele tem um imóvel? Como são esses imóveis? Você vai entrando. Porque se você não tiver essa informação, na hora que você vai falar lá com o teu vendedor, você vai falar, olha, eu tenho um cliente interessado para visitar a tua fazenda. Na hora que você fazer a carta de visita lá, antes disso, ele vai te perguntar, mas como que ele compra? Como que ele paga? Como que é esse comprador? Como que é a forma de pagamento dele?
E aí você já tem que saber essa informação. E essa informação já tem que estar nessa ficha de atendimento, tem que estar nessa ficha de compromisso com o teu cliente comprador. E ele tem que confirmar isso pelo WhatsApp ou por e-mail com você. Porque é um pedido, entrou na tua empresa, entrou um trabalho novo ali para você desenvolver. Então você está assumindo compromisso com ele, do que ele está falando, e um compromisso com a tua empresa, do que você vai trabalhar para ele. Então isso é muito importante fazer, que é um documento que eu vou deixar como modelo aí para vocês. Tá? Outra pergunta que você pode fazer aberta. Qual o valor do hectare que o senhor quer pagar? Essa pergunta é boa. Então a primeira, quanto que o senhor quer investir? Qual o valor do hectare que você quer pagar? Aí você vai saber qual que é o nível do seu cliente. Se ele quer comprar um hectare de 45 mil, ou você quer pagar ali no alqueire não sei quanto, você quer pagar. Você vai saber o nível dele, qual que é o nível de investimento dele. Outra pergunta aberta, qual região o senhor prefere investir? Né? Outra pergunta que você pode fazer, o senhor conhece tal região que o senhor está falando? Aí você vai saber quanto que ele também sabe da região. Né? Isso é importante saber, porque às vezes ele conhece, você sabe, ele já visitou todas as fazendas ali. Vai adiantar se atender esse cliente? Às vezes não. Tá? Às vezes é um cliente que já está lá na frente, já passou por um monte de corretor, às vezes nem compensa atender ele. Ele já viu tudo que tem ali. Né? Ou um cliente que está super cru, que não conhece nada da região, aí você vai desenvolver um trabalho novo com ele. Então essa é uma pergunta que você faz. O senhor conhece tal região? Aí ele vai descrever também. Ouve, né? A gente tem uma boca para falar menos e ouvir mais, né? Nessa parte da entrevista é muito importante. Então a entrevista fala de coisas pessoais, fala do negócio, depois fala de coisas pessoais de novo. Falar do negócio, como o negócio é mais importante, usa 80% do tempo para falar de negócio. 10% para falar das coisas dele, pessoais, e mais 10% para você fechar com as coisas pessoais, para você ficar bem com ele. E o sanduíche é colocar os 80% ali da parte técnica, da parte das informações do cliente e da propriedade do pedido dele dentro da conversa. Essa é a medida. Tá, pessoal? O que mais? Para saber que dia que ele pode visitar. Isso aqui é importante, porque você está conversando com ele, eu gostei da fazenda, tal. Vou imaginar que ele já gostou da fazenda tal, que você já viu quanto que ele pode pagar, ele está interessado, ele quer visitar, mas aí você vai falar com ele, olha, eu vou me informar com... Você já viu, né, com o cliente vendedor a condição, olha, esse cliente comprador, ele está assim. Você voltou a falar com o teu cliente comprador sobre a visita. Como que você faz para saber se ele está pronto para a visita? Então a pergunta que você vai fazer é o seguinte, faça a seguinte pergunta, se nós encontrássemos, vai fazer essa pergunta para o cliente, se nós encontrássemos senhor Joaquim, se nós encontrássemos um imóvel, aí você repete o sonho dele, igual o senhor me descreveu aqui no pedido, uma fazenda assim, papapá, que o senhor quer pagar assim, que a entrada é tanto, que atende o que o senhor quer, que vai um valor total de tanto, na região tal, que o senhor quer, realizando aí o desejo do senhor, né? Do jeito que o senhor está procurando, quando o senhor poderia visitar essa propriedade? Essa pergunta, quando que o senhor poderia visitar essa propriedade? Aí ele vai falar, eu posso visitar hoje, posso visitar daqui 2 dias, posso visitar semana que vem, posso visitar, mas eu não posso, eu quero visitar, mas não posso agora. A resposta dele vai saber qual que é o nível, grau de interesse que ele está tendo. Ele é um lead. Então, qual que é o nível de interesse dele? Porque quanto mais interessado ele ficar, mais você vai passando de fase. Aí você vai passar de lead para um prospect. Não, ou melhor, um suspect. Depois o prospect. Então o suspect é aquela fase que tem mais interesse, né? Ele já tem ali uma decisão de compra, ele já sabe o que ele quer. Então esse aí é o tal do suspect. Aí depois vai para o prospect, que aí ele já está em negociação. Né? Aí vendeu, virou cliente. Então essa fase aí é importante a gente trabalhar. Tá? Então faça essa pergunta, né? Senhor, se essa fazenda atende o senhor Natal, quando que o senhor pode visitá-la? Ali, às vezes até no primeiro contato, se ele já achou a propriedade ali que ele está procurando, a fazenda que vocês estão discutindo, você já pode fazer essa pergunta aí, tá? Se você ainda está mostrando, né, fazendas para ele,
né, mais propriedades ou mandando conteúdo para ele, aí é uma outra situação que você vai medindo isso aí, e aí você, no meio dessa transação, desse atendimento, você vai fazer essa pergunta também. Olha, essa propriedade que o senhor gostou aqui, se a gente fosse nela, se ela tivesse certinha a documentação, se fosse esse preço que o senhor está procurando, se for tudo certinho, quando que o senhor pode visitar ela? Poxa, aí ele vai te falar a verdade, aí você vai saber qual é a verdade, se ele está interessado mesmo, quanto tempo ele tem, se ele está com urgência de comprar, tudo isso aí você vai medir com essa pergunta. Para saber se o cliente tem o dinheiro de entrada. Aí você vai perguntar, ó, se o imóvel estiver disponível, se o senhor gostar do imóvel, né, em tal dia, visita, qual seria a proposta que o senhor faria neste imóvel que o senhor gostou? Ou qual seria a proposta que o senhor mandaria nele hoje? Aí você vai saber a entrada dele, vai falar, hoje eu tenho tanto de entrada, eu tenho um imóvel, se ele colocar imóvel, imóvel depende da época, né? Tem época que a gente consegue colocar bastante imóvel, até 30% em imóvel, se esse imóvel for ativo, né? Se ele for passivo, não consegue colocar muita coisa, mas se ele for um ativo, qual que é a diferença? Ativo, você tem ali um galpão que está rendendo aluguel, casas de aluguel. Passivo, são casas de moradia, que você vai morar, que você vai ficar para você usar, né? Como usufruto, não para gerar negócio, gerar dinheiro. Então, você tem que saber, né? Que tipo de imóvel que vai entrar, se é ativo, se é passivo. Se for ativo, qual que é o valor desse aluguel, qual que é o valor desse imóvel, as fotos desse imóvel, tem que ter tudo do imóvel ali na conversa com o cliente, pessoal. Porque senão você vai ter que fazer uma outra ligação e fazer essas perguntas depois. Então, nesse briefing, né, com o cliente, nesse filtro que você está fazendo, nesse pré-atendimento, nesse atendimento do lead, é muito importante você saber as perguntas que você vai fazer. Já ter ali um roteiro de pergunta que você vai fazer. Pega essas perguntas que eu estou fazendo, cria um roteiro para você. Cria um roteiro, vou perguntar isso. Por quê? Porque com isso aqui eu vou montar a minha ficha de atendimento e eu vou ter uma certeza maior do que eu estou atendendo um cliente que pode ter uma certeza maior de comprar. A verdade é essa. Vai ter uma maior probabilidade, né? Beleza? Então é isso. Tá? Ele vai descrever então a forma de pagamento, a entrada, tal, né? E aí, se ele perceber que ele tem dificuldade de pagamento agora, por exemplo, ele vai falar assim, a minha forma de pagamento, eu estou tentando vender uma... Isso é muito, acontece muito. Eu estou tentando vender uma fazenda aqui, mas eu já tenho comprador. Ele fala assim, eu já tenho comprador, porque minha fazenda é aqui do Paraná, estou comprando uma fazenda no Mato Grosso, né? Uma fazenda com mais área. Isso acontece muito, né? Essa migração, né? Do sul para o norte. E aí ele fala assim para você, olha, mas meu negócio lá da fazenda já está quase tudo certo, doutor. Já está, você tem que perguntar, mas já vendeu, não vendeu? Como que tá? Já assinou o contrato, não assinou? Como é que tá? Já passou a escritura? O senhor já recebeu? Quando que o senhor recebe? Porque quando o senhor recebe, vai ser o dinheiro que ele vai ter de entrada para estar disponível para comprar a fazenda que você quer vender para ele. Então, se ele não tem o dinheiro de entrada, vai adiantar alguma coisa? Se sair atendendo ele igual louco? Não vai. Então, coloca ele na fila. Você vai ter que desenvolver uma fila de atendimento. Fernando, e como que eu desenvolvo essa fila de atendimento? Vai depender da sua demanda. Se você tem várias propriedades, está atendendo vários clientes, você vai colocar ele lá na fila. Mas se você só tem ele, atende ele. Vai atender ele, vai esperar ele, vai ficar mandando uma mensagem para ele, vai ficar alimentando ele com material dessa fazenda, com material da região, tudo. Você pode até mandar material de educativo, né? Falando a importância da ficha de atendimento, né? Tudo isso aí. São várias ideias que podem surgir aí para você desenvolver com o teu cliente. Beleza? Vou fazer um outro vídeo, que esse vídeo vai ficar muito longo. O Lenine aqui, que é o nosso editor, vai me pegar aqui, né, Lenine? Um abraço aí para você. Obrigado aí pelo seu trabalho incrível de edições de vídeos, por me aguentar tanto tempo. Tá? E para você também, que é nosso aluno, tá? Então eu vou continuar nosso vídeo no próximo vídeo. Um grande abraço.